volta para mais um bloco do programa Conexão da TV Viking. E nesse bloco a gente vai conhecer um pouquinho da história da Elaine, da Fara. Isso. Saber como é que foi sua história, de onde você veio, qual essa cidade? Sou de Avaré. Avaré, pertinho daqui. Uma cidade do interior aqui de São Paulo, 100 quilômetros de Bauru. Eu morei lá até a minha faculdade, na verdade. Fiz faculdade em Bauru. Avaré é uma cidade pequena, 80 mil habitantes. Adoro Avaré, assim, uma cidade turística, excelente para o fim de semana, mas eu nunca quis morar em Avaré. Excelente pro fim de semana. Tem gente que mora, meus pais moram, meus Excelente, vai irmãos ficar no moram agora. rancho, Mas assim, eu... à beira do lago. Represa, tem uma verdade. represa lá, uma represa excelente. Mas eu nunca quis morar em Avaré, eu sempre achei Avaré desde adolescente, desde que eu começo a lembrar da minha formação da minha personalidade, eu achava Avaré uma cidade pequena demais pra mim, não queria morar em Avaré, queria mais. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui aquela melhor CDF, né? Melhor nerd mesmo, melhor aluna da sala, assim, então sempre li muito, eu sempre viajei muito, assim, né, no que eu queria da minha vida. Não sabia que eu queria ser jornalista, isso foi só quando eu realmente tive que prestar vestibular, escolher. Eu acho muito difícil, né? Pessoa com 18 anos tem que já decidir o que você... Eu acho um crime isso, na verdade. Tem que decidir o que você vai ser da sua vida, né? Então, na época, eu lembro que fiquei muito indecisa em relação a letras, histórias. Queria alguma coisa na área humana, né? De humanas, né? Que foi sempre que eu gostei. E acabei optando pelo jornalismo. Eu sempre estudei em escola pública, acho que na época que a escola pública, eu acredito, né, que era melhor do que é hoje. Infelizmente tenho essa impressão. Estudei minha vida inteira em escola pública, fiz um ano de cursinho e quando eu prestei vestibular eu passei em duas públicas, que foi a UEM, em Londrina, com a cidade de Camargo, e Bauru, que é aqui, né, na Unesp, em Bauru. Como Bauru, para mim, eu estava falando que eu não queria morar em Avaré, mas para mim Avaré é o centro do mundo, sabe? Então eu sempre quero estar perto, pelo menos de Avaré, eu poder voltar. Lá é o polo, né? né? O meu polo, Pelo menos né? o final de semana está garantido, né? Oi? Pelo menos o final de semana está garantido. Tá garantido. No rancho. Sempre quis estar perto de lá, né? O mais perto possível. Passei nessas duas faculdades que vim para Bauru. Fiz jornalismo, faz tempo já, foi em 98 que eu entrei na faculdade, formei em 2001. Jornalismo naquela época, hoje eu acredito que Bauru tenha mais veículos de comunicação, naquela época tinham pouquíssimos veículos de comunicação, mas eu sempre fui fuçada, assim, né? Desde o início, desde adolescente. Então, desde o primeiro ano eu fiz estágio. O meu primeiro estágio foi na revista Atenção, que é uma revista tradicional daqui de Bauru. Existe até hoje. Tem mais de 30 anos, aquela revista. Bem importante para mim. Fiz estágio em outros lugares, inclusive com o Paulo. Historiador do Paulo? Fiz. O Paulo tinha uma empresa de internet que desenvolvia sites, eu fazia conteúdo. Já jornalistas fazendo conteúdos para a internet. Já, desde aquela época. 2000, 99, 2000, por ali? 2000, acho, né? 2000, que me formei em 2001. Então foi em 2000. 15 anos já, né? 15 Olha anos. só, 15 anos. Daí, depois disso, eu fui para redação, para editora Alto Astral, que todo mundo que faz jornalismo em Bauru quer fazer estágio, né? Na Alto Astral com o João Bidu. Foi uma grande escola para mim. Eu acho que foi lá que eu aprendi realmente a escrever. Trabalhava numa revista que era toda teen, voltada para adolescentes, né? Para meninas adolescentes. Então, mas ali o processo de redação, de correções, de textos que exigia bastante da gente, acho que foi ali que eu realmente aprendi a escrever. Acho que desde a época da faculdade eu tinha um feeling empreendedor. Eu lembro quando eu fui fazer meu projeto de conclusão de curso, minha tese, a maioria das pessoas fez projetos teóricos, tal. Eu falei, não vou fazer um projeto teórico. Eu tinha uma opção de você fazer um projeto que eles chamavam de teórico prático, que você poderia desenvolver um produto. Como eu tinha trabalhado com o Paulo, tinha conhecido programadores, designers, e trabalhava numa revista feminina, eu falei, vou fazer um site para mulheres. Foi essa a minha ideia. Vou estudar a história das publicações femininas, das mulheres, e vou desenvolver. Na época eu desenvolvi um site no meu projeto direcionado para mulheres que moravam sozinhas, porque eu achava que era uma tendência, cada vez mais as pessoas morando sozinhas. Apresentei meu projeto. Quando eu me formei, acabou o meu estágio na Alto Astral, não fui contratada imediatamente, fiquei naquela fase que todo mundo fica procurando e tal.
E peguei esse projeto, coloquei embaixo do braço, falei, vou tentar veicular isso em algum lugar, né? Vou tentar ganhar dinheiro e me colocar no mercado através desse projeto. E fechei uma parceria com a TV Tem, que na época não se chamava TV Tem, Modelo. era TV Modelo. Portal e Modelo. Portal e Modelo, eles estavam começando ali, já tinha alguns anos, ou 2 anos o portal, estavam começando, fui lá, apresentei. Eles não tinham um canal feminino dentro do site, apresentei, a gente fez uma parceria e dividimos publicidade. Tinha anunciantes, tive anunciantes, fiquei bastante tempo. Mesmo depois, assim que eu já estava em outros empregos, fiquei acho que uns 4 anos fazendo esse trabalho. Foi super importante para mim, porque muita gente no interior, muitos dos meus colegas de faculdade saíram sem experiência de mercado. Eu tinha feito estágio em vários lugares e tinha um projeto pronto, veiculado, que era uma emissora afiliada da TV Globo, entendeu? Tinha, Te deu um né? know-how, Tinha peso, uma né? Tinha um credibilidade. peso, me deu um know-how. Alguns meses depois, acabei sendo chamada de novo pela Alto Astral, trabalhei, cobrindo férias, várias férias, fiquei cobrindo ali um bom tempo. E nesse meio tempo, você tem o jornal Estadão, ele tem um programa para jornalistas recém-formados, que chama um programa de focas do Estadão. Como se fosse um formato de um programa de trainee mesmo, né? Extremamente concorrido, são milhares de pessoas que prestam, todo jornalista recém-formado acaba prestando, e eu prestei, mas eu sinceramente achava que eu não ia passar, e eu passei. Foram, sei lá, acho que foram 4, 5 mil inscritos, desses 60 são selecionados para a primeira fase, 30 entram e 30 não entram. Eu lembro que eu fui para a entrevista e de novo essa questão de ter feito o meu projeto pesou, acredito pelo menos, que pesou muito de novo, de eu ter já estar recém-formada e ter uma experiência grande. Foi daí que eu fui chamada para fazer esse curso e me mudei para São Paulo. Aí foi uma experiência fantástica, porque eu tinha acabado de me formar, era de uma cidade pequena, de repente vou para São Paulo, uma cidade grande, eu só conhecia São Paulo a passeio, nunca tinha nem andado no metrô de São Paulo, que você vai a passeio, você anda sempre de carro, vai, né, com conforto ali. Aprendi a andar, me virar em São Paulo. Fui descobrir a selva. Descobri a selva, morar em São Paulo, esse curso, a gente tinha realmente aula de tudo, de etiqueta à economia, patrocinado por algumas empresas, que a gente viajava, conhecia essas empresas, e na parte da manhã a gente tinha aula realmente de formação, de economia, de português, tínhamos aula de português com o Eduardo Martins, que era quem escreveu o manual de redação do Estadão e tal, era muito legal. E na parte da tarde, redação. Então você ia para a redação. Eu lembro que uma semana eu estava escrevendo da imprensa feminina para adolescente no total, na semana seguinte eu estava no caderno de economia do Estadão, que foi o meu primeiro estágio Você lá. transitava por várias áreas ali. Né? Transitava. Durante o curso a gente passa por 6 ou 7 editorias. Então fiquei na Agência Estado um tempo, que já percebi ali essa questão de como a agência já estava crescendo mais do que o jornal impresso. O jornal impresso, pelo contrário, estava até, né, já percebi um movimento de crise ali, demissões, tudo. Então, na agência, caderno de economia, caderno de bairros, que eu adorava fazer, adorava ligar para as subprefeituras com problemas e querendo Super fácil a de solução. É muito gratificante para o jornalista, quando você pode fazer esse tipo de trabalho de cidade mesmo, né? Que você tem um problema na cidade, que você liga ali para o prefeito, para a subprefeitura, no caso de São Paulo, tentando resolver, você às vezes consegue uma solução para aquela população, você sente um trabalho ao lado social do trabalho do jornalista. Eu tive essa oportunidade lá, eu gostava bastante. Passei por várias editorias do Estadão, foi um momento de crise, como a gente está vivendo agora, 2002 isso, né, o país estava num momento de crise. Da minha turma, que eram 30 focas, 30 jornalistas recém-formados, um foi contratado, não fui essa. Era aquela época da transição do governo, né? Foi. O governo Fernando Henrique e o governo PT. Exatamente. Estavam naquela especulação, a inflação deu uma levantada nessa transição aí, né? Então os rumores da economia, a especulação nessa época estava bem negativa. O país estava inseguro, como está agora, né? Foi um momento de insegurança. Depois melhorou muito o mercado, mas naquela época foi um momento de insegurança. Para quem se formou naquela época não foi legal, assim, principalmente para a gente ali que estava entrando, tal, era um grande jornal, estava cortando ao invés de contratar. Então não fui contratada, mas eu fiquei fazendo vários trabalhos para o Estadão, como freelancer, fiquei bastante tempo. Até que daí comecei a mandar meu currículo lá, não sabia se eu ficava em São Paulo, se eu voltava para Bauru, aquela indecisão, né?
Daí acabei ficando em São Paulo, surgiu uma oportunidade fui contratada por uma assessoria de imprensa que prestava serviço. Meu cliente, o primeiro cliente que eu atendi assessoria foi a Philips, que foi uma grande experiência também. Né? Atendi a Philips e a Valita, né, que era Philips e Valita, que era uma das marcas deles. Foi uma grande experiência, fiquei bastante tempo, acho que fiquei uns 2 anos nessa assessoria. Trabalhei com outros clientes também, da área cultural. E aí eu não saí mais da assessoria de imprensa. Fui para outras agências. Trabalhei tanto com grandes empresas quanto com pequenas empresas, né? Tive várias experiências muito legais de gestão de crise, de imagem, crises internacionais até. Uma das últimas experiências minhas, trabalhando ainda como funcionária, foi na fusão da Sadia com a Perdigão. Foram 2 anos de trabalho. Foi muito legal, porque estava naquela questão de aprovação, se o CAD, né, que é o órgão de defesa do consumidor, que aprova ou não as fusões. Então, foi um trabalho muito, muito amplo que a gente fez ali para realmente que as pessoas entendessem como que era aquela fusão, os benefícios. E o trabalho da assessoria, numa situação dessa, ela não pode errar, né? Porque a informação colocada no mercado de forma equivocada para um momento da difusão de 2 grandes empresas do segmento, quer dizer, a responsabilidade é muito grande. E aí é onde está o ponto forte da assessoria, né? Onde você tem que esclarecer, né? Tinha muitas dúvidas, mas a empresa vai ter domínio, né, por exemplo, de alguns produtos, como pizza. Se vai mudar a marca, se vai ficar uma marca marca, só, não vai, os próprios funcionários ficam inseguros, a gente trabalha também com a comunicação interna, os fornecedores de ave, tudo. Você tem um processo gigante de vários públicos que você tem que conversar, esclarecer, para evitar que se formasse o nosso grande objetivo é evitar que se formasse uma opinião negativa sobre aquilo, que pelo contrário, que as pessoas entendessem que era uma boa solução diante da situação que estava a empresa, né, que a Sadia, né, estava com problemas financeiros e teria que ser vendida, que era a melhor opção realmente era a Perdigão, que era uma empresa nacional também, que estava comprando, com dinheiro próprio, não era dinheiro do governo, tinha muitas especulações, será que é dinheiro do governo, não sei o quê, esse tipo de coisa. E não era dinheiro da própria empresa, tem participação muito pequena de BNDES, nem teve nesse caso. Então, todo esse trabalho de esclarecimento, foi um grande trabalho, assim, esse trabalho ganhou premiação, tudo foi super legal. Tem algum mecanismo de mensurar o efeito algum indicador, uma forma de mensurar o efeito de um trabalho da assessoria de imprensa nesse caso? Claro que vocês ganharam um prêmio, eu tinha a percepção da positividade aí da questão da fusão da Perdigão com a Sadia. Mas existe alguma ferramenta que mensura? Tem, a gente tem uma série de ferramentas desenvolvidas por matemáticos mesmo, para entender em que espaço saiu, se saiu na primeira página, se saiu na segunda página, se teve, por exemplo, quantas matérias teve, dessas matérias, quantas foram positivas, quantas foram negativas. Eu lembro que quando foi aprovada a fusão, por exemplo, acho que teve mais de 500 matérias no dia, foi muito grande, né? Então você tem, essas matérias foram positivas, foram negativas, não só desse trabalho, mas de qualquer trabalho, a gente mensura dessa forma, se foram positivas, se foram negativas, se saíram, por exemplo, artigos opinativos falando disso, editoriais, porque editoriais é a opinião do próprio jornal. Então, quando um jornal fala bem, defende aquele, que nesse caso, por exemplo, houve, quando um jornal fala bem daquele processo, defende isso, o valor é gigante, porque é no editorial que sai isso. Então, você vai mensurando como saiu, o que saiu, qual foi o reflexo de todo aquele trabalho de esclarecimento que você fez junto aos jornalistas, junto à imprensa, junto aos funcionários, junto aos fornecedores, junto a todos os públicos que são envolvidos, né? Eu falo sempre assessoria de imprensa, o nosso foco maior é a imprensa, mas a gente trabalha todos esses... Inclusive o próprio consumidor, né? Às vezes sai um noticiário desse, por exemplo, no UOL, aí sempre tem os comentários em relação àquela notícia, o pessoal vai cada um colocando uma opinião. Tudo isso também é mensurado, né? O Marcos trabalha com isso, todos os comentários em redes sociais, você mensura tudo isso. Você tem empresas especializadas nesse monitoramento. Elaine, em que momento que você falou assim, bom, tá bom por aqui, meu aprendizado, e agora eu vou ter o meu próprio negócio?
Eu vejo sempre muitos empreendedores aí falando que teve um problema, às vezes passou por uma demissão, alguma coisa assim. Eu realmente não tive essa experiência. Eu acho que eu sempre procurei estar preparada. É claro que eu tive frustrações, quis alguns cargos que eu não tive, acho que algumas coisas fiz errado, deveria ter feito diferente, de aprendizado. Obviamente isso é diário, até hoje, né? Todos os dias a gente tem essas sensações no nosso trabalho. Eu não tive isso na área privada, assim, eu trabalhava, me dei bem, achei que fui reconhecida ali na medida do que eu precisava e tal. Mas foi uma questão pessoal. Eu morava em São Paulo, meu namorado, hoje marido, passou num concurso aqui em Bauru. Depois de 10 anos fora de São Paulo, jamais imaginava que um dia eu voltaria para Bauru. E ele de lá? Ele é de Bernardino de Campos, uma cidade próxima aqui, ali. pequenininha aqui próxima. Mas a família dele mora aqui hoje. Entendi. Quando ele fez o concurso, te dava para escolher algumas regiões, ele escolheu essa região, deu certo que caiu realmente em Bauru. Daí foi uma questão pessoal, eu fiquei, poxa, e agora, né? O que eu vou fazer na minha vida? Porque o mercado não é fácil realmente para jornalista. No auge ali da carreira ali. Para jornalista aqui. Nesse meio de caminho, de pensando o que eu ia fazer, já tinha decidido, na verdade, que eu ia sair de lá e que eu ia vir para cá. Só não sabia o que eu ia fazer aqui, como eu iria, né, levar minha carreira adiante. Eu tenho um grande amigo que já tinha trabalhado comigo, que é o Charles Mendes, que é o meu sócio hoje. O Charles, ele é o perfil típico do empreendedor, né? É aquele cara que nunca gostou de trabalhar em outras redações, sempre quis ter o próprio negócio, não quer ter chefe, com muitas ideias, muitos contatos. E a gente já tinha trabalhado junto. Aí o Charles me chamou, eu falei, não, a gente saiu na verdade, tomar um café, fazer alguma coisa assim, comentar, tô mudando, vou para Bauru, tal, não sei o que fazer. Ele falou, olha, eu vou abrir minha assessoria. Já comecei a prospectar clientes. A gente já trabalhou junto. A gente tem perfis complementares. Agora eu vou agarrar essa oportunidade. Né? Eu tenho um perfil tenho um perfil operacional, de desenvolvimento, de resultados muito focado. Um perfil já estava há bastante tempo aqui no interior, né? Já sabendo. Ele já estava... Não, ele não é daqui. Ah, não, daqui. Ele é de São Paulo. Tanto que a nossa empresa a gente abriu em São Paulo. Ele mora lá. Eu estava em São Paulo ainda nesse papo, né? Daí eu falei, olha, legal, quero entrar, acho que a gente pode dar certo, a gente tem contatos, né, de empresas que a gente já trabalhou. Eu falei, será que eu estou mudando? Será que eu consigo administrar de lá? Não consigo? Daí a gente resolveu fazer um teste. A gente abriu, eu estava lá ainda, estava já com um plano de mudança, mas não tinha mudado, estava lá ainda, a gente começou a prospectar os clientes pessoas que a gente já tinha trabalhado, empresas que a gente já tinha trabalhado, e conseguimos nossos 2 primeiros clientes, que é o que a gente precisava para realmente iniciar. E começamos. E descobri que você, nesse processo aí, vim para Bauru e descobri que você consegue trabalhar hoje muita coisa pela internet, muitas reuniões por Skype e tudo mais. Nossa ideia sempre foi abrir, a gente tem clientes em São Paulo, clientes no Rio, e assim, nossa ideia sempre foi prospectar aqui em Bauru, que é o que eu estou fazendo no momento, né, de realmente de começar a trabalhar mais esse mercado. A gente atende clientes no Brasil inteiro, trabalho de assessoria de imprensa, ele é possível isso, e vim para cá e a gente consegue tocar a empresa dessa forma. Foi um aprendizado, porque o empreendedorismo, você não é preparado para o empreendedorismo, né? Sou jornalista, a formação de jornalista nem ouve o que é empreendedorismo. Você não sabe, como muitas outras áreas, um advogado que vai abrir um escritório também não sabe. Então, assim, a gente teve bastante dificuldade nas questões administrativas e tudo mais. Ainda estamos aprendendo na raça, né, nesse outro lado, porque quando você vai para o empreendedorismo, é um outro desafio, né? Que vai além daquilo que você aprendeu, que aquilo você escolheu como profissão, que aquilo que você... Né? Nesse momento nasceu a Favo Comunicação. Favo Comunicação, que é a nossa empresa. Há quantos anos? 2 anos e meio. Legal. Né? A gente De Bauru, São Paulo, no Brasil todo. No Brasil todo. Muito bom. Então você fica hoje São Paulo, Bauru, São Paulo, Bauru, São Paulo. Como eu tenho ele lá, a gente também já tem funcionários, acaba sendo estruturado, né? Consigo tocar bastante daqui, mas vou pra lá. Você tem que estar pessoalmente também, né? Você tem que estar no seu dia a dia, né? Tem os clientes e você tem tudo. Muito bom. Né? Assessoria de imprensa é um trabalho muito de relacionamento. Sim. Então eu acho que hoje, vocês estão, desculpa, quantos clientes hoje? Nós temos
São 9 clientes. Tem algumas coisas que vêm, alguns Esporádicos. jobs Sim. esporádicos, os clientes são Eles fixos, são tem os clientes que mais estão com a gente desde o De início. contrato mesmo. Né? Os contratos geralmente são São anuais. Anuais. Tem clientes são anuais, mas também você tem clientes que às vezes te Vai. procuram por alguma coisa específica. pontual. Vou lançar um curso, vou fazer um lançamento de um livro, quero divulgar aquilo, tem um produto novo, é muito comum. Então, às vezes a gente pega um trabalho faz 3 meses. Tal. Deixa eu te perguntar a última coisa. Como você enxerga a mídia hoje, jornal, revista? Em termos de futuro, eu digo físico, você falou assim, quando eu entrei era demissão, a agência crescendo, o jornal encolhendo, e eu vejo que hoje não está diferente. O processo continuou, né? Continuou, Se aprofundou, na né? verdade. E está muito maior esse processo, Está né? muito maior. Eu acho que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Né? Você vê todos os lugares, os veículos estão cada vez, impressos estão cada vez menores. Na verdade, o futuro é a internet, né? Convergindo para Está o convergindo digital. para a internet. O próprio segmento de assessoria de imprensa, que eu trabalho, mudou muito nos últimos anos. E a gente tem que estar antenado nisso. Acho que é o que todo empreendedor tem que Para os estar, né? canais, ou para os canais online, Canais pros online, grandes portais. o trabalho também, e novas opções, né? Novas opções de trabalho que a gente pode fornecer. A hora que a gente está falando de sites, de blog, você tem uma nova realidade. Antes, as empresas, elas dependiam apenas da imprensa para ser notícia. Hoje, você pode produzir notícia de você mesmo. Através de vídeos, através de postagens em redes sociais, enfim. Muita gente não sabe disso. Mas é isso, cada vez mais está indo realmente para o digital. Não vejo volta, infelizmente. Então, as pessoas têm que se adaptar e criar novos produtos e se É isso aí. reinventar. Isso é empreender. E finalizamos aqui mais um bloco. Esse bloco, a Elaine contou um pouquinho dessa história, como é que ela começou lá em Avaré, Bauru, São Paulo, Brasil. E continuamos aí no terceiro e último bloco, onde a gente vai dar dicas para você sobre filme, documentário ou algum seriado que é bom para o empreendedor. Vamos também dar dica sobre algum livro que nós estamos lendo ou já lemos que também é legal para o empreendedor e aplicativos para você produzir mais e ter uma alta performance. Voltamos daqui a pouco com o programa Conexão da TV Vídeo.